Justiça aceita a denúncia e ex-chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro vira réu por rachadinha na Câmara de Vereadores no Rio. Jorge Luiz Fernando e outros 6 assessores vereadores vão responder pelos crimes de organização criminosa e peculato. Segundo a investigação, servidores repassavam parte dos salários ao então chefe de gabinete. Mas pessoal, o Carlos não sabia de nada. Da mesma forma que o Jair não sabia de nada, o Flávio não sabia de nada, o Carlos também ninguém sabe de nada, velho. Como é que você vai saber também o que seu chefe de gabinete faz? Se eu falar que você é responsável agora pela sua contratação, desce aí, vamos ver. A Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público contra Jorge Luiz Fernandes, né? Ele é chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro na Câmara. Com isso, os assessores viram réus pelo crime de organização criminosa e peculato, que é o desvio de dinheiro público. Em sua decisão, o juiz Marcelo Rubioli, né, destacou que a investigação apurou a existência de um esquema de rachadinha no gabinete do vereador do Carlos Bolsonaro, que a justa causa por esse da denúncia restou amplamente comprovada. O ex-vereador não está na lista dos denunciados. Desce aí um pouquinho. O documento aponta que o chefe de gabinete, Luiz Fernando, seria o líder e mentor da organização. Ele foi nomeado em 2001 e, a partir de 2018, assumiu a função de chefe de gabinete. A decisão afirma que Jorge era amigo da família Bolsonaro e articulou a nomeação dos demais denunciados. A justiça aponta que cada um dos assessores, após receber seus salários, realizava transferências e saques em benefício de Jorge. Entre os acusados que viraram réus está a ex-mulher do chefe de gabinete, Regina Célia, foi nomeada em 2005 e repassou mais de 800 mil para a conta do marido. Outra assessora, a Jussiara da Conceição Raimundo da Cunha, desce um pouquinho, é acusada de ter movimentado cerca de 650 mil entre saques e transferências para Jorge. É a segunda maior quantia. Eu vou falar um negócio para você, cara. Vamos supor que a família Bolsonaro seja a família mais honesta do Brasil. Os caras são muito honestos. Você oferece uma bala de troco e, na verdade, a bala tá mais, eles não aceitam porque eles são muito honestos. Eles são muito honestos. Você concorda que, no mínimo, eles são muito incompetentes para te proteger de outras pessoas corruptas? Porque não é possível, velho. Não é possível. O Queiroz assume que faz rachadinha. Na ordem das dezenas de milhões. O Carlos Bolsonaro, como vereador do Rio, só 2 funcionários, um desvia 800, outro 600. Você tá falando de quase 1,5 milhão de reais aqui. Aliás, mais de 1,5 milhão de reais, né? Só de 2 do Carlos. E aí, mano? E aí? No mínimo, esses caras são incompetentes na hora de te proteger de corrupto. Aí vamos ver as posturas dele. Apoiaram o Arthur Lira, deu merda. Apoiaram o Hugo Mota, deu merda. Apoiaram, como é o nome? O Rodrigo Maia, deu merda. Apoiaram o Rodrigo Pacheco, deu merda. Apoiaram o Davi Alcolumbre, deu merda. Caralho! Mas é muita incompetência, hein? Só eles podem bater de frente com o sistema. Pelo amor de Deus, cara. Desce aí um pouquinho. Segundo o MP, os servidores denunciaram repassaram 2 milhões ao chefe de gabinete. A justiça determinou um prazo de 10 dias para os acusados apresentar a defesa. Tal, beleza. Na época, o Ministério Público decidiu arquivar a operação contra o vereador, que também era investigado. Ele alegou que os depoimentos, relatórios e laudos não indicaram a circulação de valores ou pagamentos para Carlos Bolsonaro. E aí eu vou te falar como é que se faz rachadinha, tá? Rachadinha, você faz o seguinte, você deixa na conta do chefe de gabinete e depois o chefe de gabinete, ele te dá presentes. Entendeu? Ele, sei lá, pega um negócio ali, paga uma viagem, faz um negócio assim. É assim que funciona a rachadinha. Entendeu? O cara não vai ficar transferindo dinheiro direto ou repassando direto para o vereador, para o deputado. Porque aí dá na cara, aí dá merda. Faz isso pro chefe de gabinete. Se der merda, o chefe de gabinete roda e protege o parlamentar. É assim que funciona a rachadinha. Né? Descer um pouquinho. E aí, inclusive, teve até cara que falou, não, tem que indiciar ele também e tal. Mas, no final das contas, ficou assim. Em março desse ano, o Ministério Público resolveu reabrir o caso contra o ex-vereador Carlos Bolsonaro pela suspeita de rachadinha. Essa ainda está em andamento. Então, o Carlos Bolsonaro ainda está sendo investigado por rachadinha. Mas os outros já foram indiciados, não é mesmo? Próximo. Declarações de pré-candidato Hernan Santos contra indígenas e Belém geram reações no Pará. Eita! Chegaram os regionalistas agora pistola. Os caras tão puto? Tão putaço com o Renan? É isso? Vamos ver, põe na tela. Acabei de ver um vídeo daquele
do Renan Santos falando mal do estado do Pará. Isso aqui parece cenário de guerra, mas não é guerra. Nesse vídeo, ele filmava uma rua da cidade que estava com lixo. Quero te lembrar, Renan Santos, que São Paulo já foi considerada a cidade mais poluída do mundo por 5 dias. Mano, assim, deixa eu explicar pra você, o seu idiota. Quando o Renan vai e denuncia que existe lixo numa rua do Pará, ele não está dizendo que São Paulo é melhor. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, eu sou melhor que você porque eu venho de São Paulo. Isso não existe, cara. Isso não existe. Não é uma competição regional. Não é tal estado presta, tal estado não presta. Não é isso. Ele está denunciando uma coisa que está ruim no seu estado. Acabou, velho. E aí, foi tão ruim, tão importante no que ele fez, que no dia seguinte a galera foi lá limpar. Vai lá, continua. 2024, vai cuidar do teu quintal, rapaz. Mas o pior de tudo é o teu mau caratismo, Renan Santos. Enquanto tu vens aqui no Pará falar mal do nosso estado, do nosso povo, da nossa economia... Belém do Pará é um inferno habitacional. Belém do Pará é uma desgraça. Morar lá é muito ruim. Lá em São Paulo, a tua família tem uma dívida de 400 milhões de reais. Isso é mentira. Isso é só mentira. Inclusive, possivelmente, é que esse cara deve ser muito pequeno, mas se eu ainda processar, ele ganha, né? Existe uma lei que se você faz uma fake news, né, você delibera você delibera que você vai fazer uma notícia falsa, você vai mentir para prejudicar um pré-candidato, você tem que ser punido. Isso é mentira. A família do Renan não deve nada. Isso é só mentira. Vai lá. Segundo o Ministério Público de São Paulo, entre dívidas da União e do Fisco. Ora, vá tomar conta da roubalheira da sua família antes de vir falar mal dos paraenses. Isso aí dá problema, hein? Isso aí dá problema, hein? Tem que mandar para os nossos amigos pra ver se, né? Vai lá. Continua. Tu és um ignorante, Renan Santos, porque tu és um vagabundo, paulistinha de m***, que ignora a história, que ignora a ciência e que ignora as estatísticas. Eu quero te dizer que o Pará é o maior rebanho de búfalo do Brasil, é o maior produtor de cacau do país. E daí? E daí? Não adianta você ter o maior rebanho de búfalo, não adianta você ser o maior produtor de cacau e você deixar as pessoas morando no lixo. Que coisa ridícula. O Renan ignora a ciência. Que? Você que está ignorando, velho? Morar numa rua suja não é bom. Vai lá. É o maior produtor de açaí do Brasil e do mundo. E é o segundo maior rebanho bovino desse país. Nós somos responsáveis pela balança comercial brasileira com Minas Gerais, com o nosso minério de ferro. E nada mais, nada menos, o nosso município de Barcarena produz 92% do alumínio brasileiro. Tu és um mau caráter e eu te desafio a vir conversar comigo, discutir comigo, professor Márcio Ponte, que eu vou te colocar no teu lugar, seu paulistinha de... Oi, pessoal. E digo mais, da xenofobia, hein? Isso aí. Seu paulistinha de merda. Se o Renan chegasse pra ele e falasse seu paraense de merda, ele não seria condenado? Com certeza ele seria. Né? Vamos lá, anúncio de Kimoshito, põe na tela. Playson. Por dois tipos de pessoas. Primeiro, você tem os canalhas. Os canalhas, eles têm a audácia de disputar o poder, vencer e de nos governar. Os canalhas não têm medo nenhum. Os canalhas estão muito confortáveis. Aliás, os canalhas estão tão confortáveis que o Daniel Vorcaro tinha a tranquilidade de deixar suas conversas com o ministro do Supremo printado num bloco de notas na sua galeria. Os nossos canalhas estão muito confortáveis. Mas esse é o primeiro tipo de pessoa que domina o nosso país. O segundo tipo de pessoa que domina o nosso país são os covardes. E a maioria dos covardes são honestos. Só que eles estão tão desesperançosos e tem tanto medo que o medo deles faz com que eles tenham até vergonha da própria honestidade, faz com que eles se sintam otários por serem honestos. Mas a história não vai ser escrita pelos canalhas, a história não vai ser escrita pelos covardes, a história vai ser escrita pelos corajosos. E eu quero só os corajosos ao meu lado. Se tem alguém nesse auditório agora que é covarde, por favor, não sinta-se constrangido em levantar e sair pela porta. Ser corajoso tem um preço, mas o preço de ser covarde é muito maior. O preço de ser covarde é você estar nos últimos momentos da sua vida, olhando para o seu passado, olhando para tudo aquilo que você fez e se arrepender de ter deixado como único legado a miséria da sua própria alma. Quando eu tiver nos meus últimos momentos de vida, eu não quero olhar para Deus e dizer desculpa por ter feito você perder o seu tempo. Eu quero olhar para Deus e dizer obrigado pela oportunidade. Eu preciso da sua ajuda para preservar o homem. O homem. Aí...
Kimoshito Katagiri. O que foi? O evento do Kim foi animal, tá? Vai lá. Foi. Ver se você desistiu da sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo. Sim, agora eu disputo a reeleição como deputado federal e coordeno agora a parte da equipe do Ministério da Reforma de Estado, né? Como eu coloquei ali, o ministério que vai passar é transversal, vai passar por vários setores, Ministério da Gestão, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, vai trabalhar junto com a Casa Civil, junto com a Secretaria-Geral, Secretaria de Relações Institucionais, e a partir de agora, né, para daqui dos próximos 2 meses, já passar a anunciar e coordenar também os primeiros nomes da nossa equipe econômica. Eu preciso da sua ajuda para... É isso aí. Kimoshito Katagiri anunciado como super-ministro do governo Renan Santos. O evento do Kim foi animal. Animal, tá? E eu vou te falar, por mais que eu fosse, né, time Kim governador, eu entendo que a gente não pode perder um cara como esse que tem uma competência gigantesca lá e pela primeira vez na história, né, da sua carreira política, ele vai ter companheiros, tá, de movimento junto com ele lá em Brasília. Então realmente é uma coisa maravilhosa. Gostou desse vídeo? Então, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para nos ajudar a crescer e trazer mais conteúdo informativo do Missão para você.